Tem a palavra a senhora Márcia Denise Antunes. Muito obrigada. Fique à vontade. Eu, então, sou a Márcia e participo do movimento dos focolares, né? E gostaria de cumprimentar a senhora presidente, que eu não a conhecia, e também os demais vereadores. É um prazer muito grande de reconhecer também o trabalho de cada um, que eu pude ouvir, né, aqui. E a todos também que acompanham as nossas redes sociais, YouTube. E é um imenso prazer a gente estar retomando essa casa, né? Falar um pouquinho sobre o movimento dos focolares em Caçapava, dentro da Semana Mundo Unido, que tornou-se, né, uma lei municipal, a Lei 5684, e ela entrou no calendário oficial, né, de acordo com as atividades. Naquele momento, naquele ano, ela entrou, então, no calendário oficial de Caçapava. 5684, do dia 22 de abril. Foi justamente num dia de aniversário, né, do meu aniversário. Então, dando uma relembrada, no ano de 2005, o Movimento Focolares foi apresentado aqui nessa casa a convite da vereadora senhora Reinalma. E naquele ano foi realizado a primeira caminhada pela paz em nossa cidade. Foi um momento belíssimo, muitos participaram, foi muito bonito. No ano de 2018, aconteceu então a segunda caminhada pela paz, em parceria com a Prefeitura Municipal e as secretarias. Tivemos um apoio, também fizemos um itinerário curto pelo centro da cidade, e foi muito belo esse momento pela paz. Em maio de 2019, foi apresentado o projeto Arte de Amar, e em parceria com a escola Antônio Pereira Bueno. É uma escola que foi assim pioneira no lançamento desse projeto e o lançamento do Dado da Paz. O Dado da Paz, ele consiste em colocar em prática as 6 facetas do dado, com mensagens sobre a arte de amar. Então, ele é um recurso didático, lúdico, que estimula a mudança pessoal e comunitária também. Então, as frases que compõem o dado poderão ser desenvolvidas em sala de aula, nas escolas, durante essa Semana Mundo Unido, que acontece sempre na primeira semana de maio. E neste ano ela começou no dia 1º e vai até o dia 9, no mundo todo, né? Então, as facetas do dado seria ser o primeiro a amar, amar o outro, amar a todos, escutar o outro, perdoar o outro, amar uns aos outros. Então, o movimento dos focolares, ele é um movimento ecumênico, e nós estamos presentes também em várias partes do mundo, mais de 185 países, e por questão de tempo, não será possível passar a história do movimento. Mas se vocês acessarem a internet, vocês vão ver lá em 5 minutos a história do movimento, que começou na Itália com a fundadora Chiara Lubich. O ano passado, infelizmente, nós não tivemos esse momento por causa da pandemia, mas nós tínhamos programado toda uma celebração para o aniversário da fundadora, aniversário de morte, e infelizmente, devido à pandemia, isso não ocorreu. Mas o movimento dos focolares, ele quer propor assim às autoridades locais a criação de um dado da paz, um dado bem grande e num lugar assim público de nossa cidade, dando então visibilidade ao nosso compromisso
pela paz no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, né? E nosso grupo em Caçapava é um grupo pequeno, mas nós somos muitos no mundo todo. Então, durante essa semana, tem um calendário especial, e o tema desse ano é Ouse Cuidar. Ouse Cuidar. Dare to Care. Então, a gente preparou assim um vídeo. Eu gostaria de pedir para o Silvio colocar para a gente esse vídeo, para vocês terem uma ideia do que é o projeto Ouse Cuidar. Okay. Dare to Care é o slogan da campanha Pathways for United World 2020-2021, promovida pelos Jovens por um Mundo Unido do Movimento dos Focolares, que significa Ouse Cuidar, ou seja, tomar conta, interessar-se, cuidar ativamente, dar importância. A quem? Aos mais frágeis, aos problemas da nossa sociedade, às instituições, à nossa cidade, aos nossos vizinhos e ao planeta. A pandemia mostrou-nos que o mundo em que vivemos está em crise e que, para recuperar, precisamos de uma mudança de ritmo, de perspectiva e de ação. Daí a proposta da campanha Ouse Cuidar. Colocar no centro da política e das nossas vidas, enquanto cidadãs e cidadãos, o paradigma do cuidar. Como? Com o método Learn, Act, Share. Aprender, ouvir, conhecer e estudar as feridas da sociedade em que se vive, para entrar na perspectiva da fragilidade. Nos educar e aprender, a fim de poder introduzir novas ideias em todas as áreas da sociedade. Agir. Atuar de forma criativa para lançar alternativas que desencadeiam processos de mudança. Compartilhar. A mudança torna-se contagiosa, cura o tecido social, reativa a comunidade e relança um novo pacto geracional entre os atores sociais. A campanha lançada em junho de 2020 contou com a participação de jovens, adultos, crianças, associações e movimentos do mundo todo. Há muitas histórias de crianças e adultos que ousaram exercer o seu direito de cidadania, através do trabalho em rede, para procurar novas respostas aos desafios da pandemia, desigualdade social, política, economia, comunicação social, emergência ambiental. Então, quer ouvir essas histórias do mundo todo? Quer saber mais sobre como pôr em prática o Ouse Cuidar? Entre no site, nas redes sociais de United World Project. Ali, você vai encontrar artigos semanais, lições do módulo Aprender, com especialistas em escuta e diálogo, igualdade e equidade, bem comum e fraternidade, participação e cogovernança, o planeta. Temas que nos ajudam a pôr em prática, a agir. No site, você encontrará também oficinas, artigos para aprofundar os temas e todos os eventos que se realizam em todo o mundo com o tema Ouse Cuidar. E você, quer se atrever a cuidar? Junte-se à nossa campanha! Cada ação política de cidadania ativa que coloca os cuidados no centro é ousar cuidar. Conte-nos sua ação, iniciativa, história ou coloque nas redes sociais com a hashtag #DareToCare. A campanha Ouse Cuidar não fica por aqui. Te convidamos para a mobilização global da Semana Mundo Unido, de 1 a 7 de maio de 2021. Em que todos os esforços que são feitos durante o ano terão visibilidade, na qual todos ousamos ter o cuidado de construir um mundo unido. Você vai encontrar mais informações sobre este evento no site www.unitedworldproject.org. Junte-se a nós! Ouse cuidar para um mundo melhor. Ouse cuidar para um mundo mais fraterno e unido. Obrigada, Silvio. Então,
vocês terão muito tempo nessa casa, né? 21, 22, 23, 24. Então, pretendo ser rápida. Mas nós, em Caçapava, a gente, durante a pandemia, nós ajudamos muitas pessoas com ajuda, com cestas básicas, né? Mas ainda falta um projeto bem assim, concreto, uma ação concreta. Então, nós procuramos o Michael, e num determinado dia, e ele nos convidou a vir apresentar um pouquinho do movimento dos focolares em Caçapava. E como resposta, né, à Semana Mundo Unido, então nós viemos fazer uso dessa tribuna, apresentar o projeto A Arte de Amar, que pode ser utilizada nas escolas, e quem sabe um sonho nosso de colocar um dado assim, bem grande, com todas as facetas, em algum lugar, na nossa praça, né? Fico feliz em saber que a Ana Paula, que está também diante, né, da educação, porque o nosso objetivo, nós naquele ano, nós pegamos uma escola apenas, porque não podia ser todas, mas esse projeto ele pode ser levado para todas as escolas, desde os pequenininhos até os adultos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, né, eu e Julieta, e ao Maico também eu agradeço de ter dado essa oportunidade de a gente explicar um pouquinho mais sobre o movimento dos focolares. Agradeço também a essa casa, que durante todos os outros anos nós fizemos aqui as nossas reuniões mensais e utilizamos a sala Chico Triste, né? Então, as nossas reuniões sempre foram feitas aqui. Então, agradeço imensamente a todos vocês, desejo uma boa sorte para todos, sucesso, e conte conosco, nos procure, né? Michael tem o nosso contato, quem quiser conhecer mais, e divulguem, né, os seus trabalhos sociais. Ok? Uma boa noite para vocês, que Deus nos proteja. Obrigada, dona Márcia, parabéns aí para a senhora, para a dona Julieta, vou querer conhecer com certeza, e parabéns. E passando aí esse período de obra, o Chico Triste continua à disposição de vocês. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra para o professor Maicon. Senhora Márcia, senhora Julieta, nós que agradecemos a oportunidade de abraçarmos esse movimento. Eu acredito, a vida é um movimento, e é um movimento que nos faz ir de encontro com nossos semelhantes. E o movimento focolarino, ou focolares, traz isso como essência, ir sempre de encontro com o semelhante. Obrigado pela oportunidade de apresentar, né, essa temática central deste ano, nessa Semana do Mundo Unido, que é Ouse Cuidar. Penso eu que, com certeza, assim como o próprio movimento foi inspirado por uma pessoa, no coração de uma pessoa, a maneira de agir, de se entreter, como uma resposta de uma necessidade de um mundo, não só de hoje, porque trata-se de uma necessidade humana, de um coração humano. Os pontos que a temática deste ano aborda, dessa Semana Mundo Unido, é tomar conta. Que bom é se nós tomarmos conta, não conta da vida do outro no sentido pejorativo, que quer se ocupar da vida do outro e tomar a decisão pela vida do outro. Não, tomar conta daquele que é nosso semelhante. Não ser indiferente. Interessar-se. Não ser indiferente. Neste mundo globalizado, tão individual, interessar-se pelo outro se faz necessário. Cuidar ativamente é a nossa responsabilidade. E dar a importância. Então, sou muito feliz pela oportunidade de conhecê-las, de conhecer o movimento, não de hoje, e saber que é um movimento que agrega, que faz diferença. Eu acredito muito que
este ousar cuidar está na nossa essência humana, que se reflete no nosso exercício político. Porque a nossa função, e eu entendo que a minha missão, e penso de cada um dos colegas, é exatamente por meio do poder público, por meio daquilo que nos foi confiado nessa missão, é ousar cuidar. Obrigado, porque esse movimento nos impulsiona, nos traz de maneira clara essa nossa responsabilidade. Que Deus continue abençoando muito a vida das senhoras. Conte sempre com este vereador, porque eu não tenho dúvidas de que é um movimento que agrega e que faz diferença na vida de muitos. Obrigado, viu? Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, vereador Wellington. Não tem parte. Senhora presidente, nobres vereadores, munícipes que nos acompanham, não poderia deixar de subir nessa tribuna para parabenizar mais uma vez o Movimento Focolares e convidar a todos que estão nos assistindo na rede social para que entre no Facebook, no Instagram e procure lá Movimento Focolares. Eu vou citar o Pierre Luiz aqui para vocês entenderem um pouco sobre o Passa a Palavra, que todos os dias são postados nas redes sociais e que fazem com que a gente entenda o tamanho da proporcionalidade que isso pode atingir naquela pessoa que naquele momento está passando por uma dificuldade ou até mesmo por um conflito e agrega a parte social que hoje foi apresentada aqui. Pierre Luiz, é só procurar no Facebook, fazendo propaganda, tá vendo? Passa a palavra. Viver as nossas diversidades como uma riqueza. Deus é amor. Essa é a definição mais luminosa de Deus na Escritura. Ela aparece apenas 2 vezes, justamente nesse texto, que é uma carta ou talvez uma exortação, inspirada no 4º Evangelho. Com efeito, o autor é um discípulo que testemunha a tradição espiritual do apóstolo João. Ele escrevia a uma comunidade cristã do 1º século que, infelizmente, já estava enfrentando uma das provações mais dolorosas, a discórdia, a divisão, tanto no âmbito da fé como do testemunho. Letícia Magre. Então, o Movimento Focolares ele é muito grande, gente, e poucas pessoas têm conhecimento. Tem várias, tem a parte social, tem a parte do passo-palavra, tem muitos segmentos, e assim, são as pessoas que fazem aquele trabalho na linha de frente, que muitas vezes nós não temos conhecimento. E falta o apoio, falta a divulgação, assim como os projetos sociais da nossa cidade. Juju, por incrível que pareça, tem usuário, tem portador de câncer que não conhece a Casa G, que é a única entidade do município que trabalha no auxílio aos portadores de câncer no nosso município. O Movimento Focolares ajuda a todos na nossa fé, na nossa espiritualidade, na parte social, que ganhou mais um voluntário, tá? Pode contar comigo aí. Eu gosto muito disso, minha vida é baseada nisso. Vereador Maicon, o senhor está de parabéns por esse achado que vem fazer com que nós aprendemos cada vez mais a valorizar o que nós temos na nossa cidade que está lá escondidinho, né? Fazendo seu trabalhinho bem quietinho, mas com resultados. Então, parabenizar mais uma vez e que Deus continue abençoando cada dia mais vocês. São essas as minhas considerações, senhora presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, Dr. Vitor Tadeu. Dona Márcia, Dona Julieta, prazer. Parabéns pela exposição aqui. 2 palavras, né? Ouse cuidar.
Uma sociedade, numa humanidade desumana que a gente está. Inclusive, hoje, um fato estarrecedor de crianças sendo assassinadas dentro de escola, né? Num mundo desigual, num mundo de guerras, de intolerâncias, num mundo de grandes dificuldades, cuidar do outro é uma ousadia, de verdade. E no tema Ouse Cuidar, engloba muito do que a gente tem como missão nesses 4 anos aqui, né? Cuidar da nossa cidade, cuidar dessa Casa de Leis, para quando a gente passar o bastão, que em um momento vai acontecer, a gente passar algo que a gente teve o carinho de cuidar, tanto a Casa de Leis quanto a nossa cidade. Não só cuidar de tudo isso, mas cuidar das pessoas que moram na cidade, cuidar daquelas pessoas que a gente ama, que estão do nosso lado, cuidar daqueles que a gente não conhece, né? Aqui fala aprender, agir, compartilhar, né? São palavras importantíssimas. A gente tem que aprender algo novo, a ouvir, a conhecer, a estudar. Agir de uma forma que a gente vá construir algo e possa atuar em benefício de alguém. E compartilhar a ideia, o conhecimento que a gente aprendeu. Compartilhar o amor, compartilhar nossa fé. E outras 3 expressões que eu vi no vídeo que me chamaram a atenção. Cidadania ativa, muito do que a gente faz, muito dos projetos sociais, a gente apresentou aqui um hoje do Lance Certo, entre outros, é a cidadania ativa. Trabalho em rede, né? Unir forças, unir pessoas em busca de uma coisa só, e um mundo mais fraterno. Eu queria que um dia a gente pudesse ver, talvez a gente não consiga em vida, mas um dia a gente dizer que cuidar do outro não é uma ousadia. Enquanto isso não acontece, ousemos cuidar uns dos outros, ousemos cuidar das pessoas que a gente ama e daquelas que a gente conhece ou nem conhece.